Alô, você que acompanha aqui o nosso tcmnoticia.com.br. Estamos começando mais um TCM Podcast. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre marketing político, só que de um jeito criativo. E envolve também, imagine só, agência de viagem. Como é que mistura isso, hein? O nosso entrevistado de hoje é Carlos Gregório e eu estou aqui ao lado do Danilo Queiroz, que vai me ajudar nessa conversa, nesse bate-papo aqui com o Carlos Gregório, publicitário, né, muito conhecido também aqui em Mossoró, no aspecto político, de empreendimento. É um empreendedor nato, vem falar também sobre esse trabalho. Mas antes de já saudar aqui o Carlos Gregório, Danilo Queiroz, o menino aqui que traz as informações das redes sociais lá do TS2. A gente não vai falar de pesquisa tão somente aqui no nosso podcast, Danilo. Nosso repórter também aqui da TCM. Seja bem-vindo ao nosso TCM Podcast. Olá, Vanúvio. Olá, Carlos Gregório. Muito obrigado pelo convite a propósito, os ouvintes, tanto pelo TCM Notícia, quanto o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube e também pela TCM Box, né? Muito feliz de estar aqui para a gente poder falar um pouco sobre essa questão de comunicação e política e mantenho a sua curiosidade, política e agência de viagens. Né? Vai explicar. Ele vai explicar. Agora, Danilo, a gente não vai falar aqui de roteiro de cinema, porque você é especialista nisso também, né? Sim. Roteirista e talvez você, no seu lado criativo, né, de criar roteiros diversos, você não tenha a imaginação que houve para que o Carlos Gregório saísse de um estudante, passando aí por publicitário, chegando até a agência de viagem e sendo agora especialista em marketing político e eleitoral. Carlos Gregório, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso TCM Podcast. Eu que agradeço, vamos ver aqui a TCM, eu me sinto em casa, que a TCM é meu segundo lar. Você falou da questão das viagens, eu sou de Mossoró, nasci em Mossoró, me criei em Mossoró, mas eu era uma criança diferente porque quando era de manhã eu ia na casa da minha vizinha, ela sempre recebia o jornal e no jornal todo dia eu ia pegar o jornal, a minha maior ansiedade era de ler a coluna política, né? Então cresci lendo Canindé Queiroz, lendo César Santos, lendo Emery Costa, eu sou do Emery Costa, e essa parte da política sempre fez meu olho brilhar. Eu sempre gostava da política, dos bastidores, de tudo. Eu fui seguindo o caminho, me apaixonei pela comunicação. Na época de fazer vestibular, eu não sabia se eu queria jornalismo, se eu queria publicidade, mas eu gostava muito dessa questão da propaganda, do marketing, dessas estratégias, e tive a felicidade de ser aprovado aqui no curso de comunicação na UERN, sou formado na UERN, sou cria da UERN, com muito orgulho dessa universidade, e na própria faculdade eu sempre me identifiquei muito com essa área que eu já conhecia um pouco dessas leituras, dessa vivência, que eu também vivi isso muito, participei de muita campanha política quando era criança, gostava de ir pro comício, de juntar santinho, de fazer essas coisas que toda criança gosta, e acabei enveredando por esse caminho. Mas vamos voltar um pouco no tempo, e eu lembro de Carlos Gregório descendo do ônibus dos estudantes em Caraúbas. E como foi essa sua passagem? Porque você é moçoroense. Eu sou de Mossoró. Mas você teve um tempo em Caraúbas. Como foi Na isso? verdade teve. Eu estudava aqui em Mossoró e minha mãe era paisagista na época e ela acabou prestando um serviço para a prefeitura de Caraúbas lá para 2004, 2005 e ela precisava passar a semana lá. Então ficava a semana em Caraúbas, a gente se hospedava lá em Caraúbas na pousada de Cetelvino, ali na Praça Central, não sei nem se ainda se existe. E acordava todo dia às 5 da manhã. Tenho vários amigos de Caraúbas lá dessa época que moram lá, outras pessoas moram em Natal. E a gente vinha nos ônibus, eu gostei da experiência, a gente vinha no ônibus, eu estudei no GEL, o GEL foi uma grande escola na minha vida, assim, foi um marco, muito do que eu sou hoje, eu devo à tia Marta, que é a proprietária do GEL, e a gente vinha, estudava no GEL e retornava, chegava em Caraúbas, mas foi uma experiência que durou acho que menos de um ano, mas que eu lembro com muito carinho. A sua experiência durou menos de um ano, mas eu ainda passei 2 anos no meu início do curso de comunicação, acordando de 4h30 da manhã, pegando o ônibus, voltando, chegando em Caraúbas 1h30 da tarde, indo para a Rádio Centenário. Isso é a realidade de quem quer ter ali o seu sonho realizado no interior. E Danilo também tem essa experiência de ônibus desde de menino menor até mesmo do que você quando começou, viu? É um processo que eu sou familiarizado pelo bem ou pelo mal, né? Porque sempre foi uma questão muito cansativa, mas
Desde menor, eu era bolsista aqui no Mater Christi, então, tipo, eu pirralho, 7, 8 anos, vinha no ônibus. Era uma situação complicada, né? Porque eu era bolsista na instituição, meu pai servente de pedreiro, minha mãe dona de casa, e eu dividia sala com neto de vereador, com gente que tinha poder aquisitivo. Vinha no ônibus dos estudantes, né? Um bocado de gente mais velha do que eu. O motorista tinha que parar o ônibus, descer e me deixar na porta do colégio. Era uma coisa sensacional. Depois, acabei voltando para Areia Branca, aí na UERN também, e de volta. Então, pelo menos nesse ponto, há essa convergência além da comunicação, né? Os três sabem muito bem o que é andar de ônibus para poder estudar. Muito bem. Mas, Gregório, você sempre teve essa veia empreendedora, porque a comunicação ela tem muito disso, de você fazer a comunicação para os outros. Como você mesmo estava contando aqui para a gente, você trabalhou muito com lojas. Isso facilitou essa sua visão empreendedora, entrando também para essa questão do marketing? Na verdade, eu venho de uma infância muito humilde. Fui bolsista de escola também, durante muito tempo. Eu acho que do ensino fundamental até o ensino médio, eu fui aluno, era bolsista de escola, através de notas, através da minha dedicação, de quando tinha coisa da escola, eu sempre tomava frente, liderava, participava dos projetos, e eu sempre quis lutar por aquilo que eu queria para mim, para ter as minhas possibilidades, para vencer na vida, para escrever minha história, e eu sabia que isso vinha através do trabalho. Então passei no vestibular, consegui um emprego, meu primeiro emprego era no shopping, eu morava no outro lado da cidade, dependia de ônibus para ir para voltar, saía da UERN, acordava de 6 da manhã, ia para a UERN, voltava, saía de 11 horas, chegava de 11 da noite, precisava ir uma parte a pé, porque o ônibus não passava na época na próxima casa onde eu morava, e eu sempre vi essa oportunidade de empreender, da gente conquistar aquilo que a gente almejava. Então sempre caí de corpo e alma. E foi na própria universidade que a gente, com esse espírito novo, de querer aproveitar a vida, de querer ir para a folia, que eu vi as oportunidades de fazer bate-voltas, que eu comecei nessa parte de empreender, porque eu queria ir para as festas, não tinha condição, e fazia bate-volta. O que era o bate-volta antigamente? Hoje em dia todo mundo tem carro, as coisas estão mais fáceis, mas antigamente tinha um show em Fortaleza que não vinha para Mossoró. Eu vim aqui para ter sempre, no clima, lembro com muita felicidade de Lara, Luana, David, Catrine, que ligava e dizia, tem espaço, vem aqui falar do seu bate-volta. Eu dizia, vai ter um show grande lá em Fortaleza, tô fazendo uma van, a gente sai aqui de Mossoró, chega em Fortaleza, vai pra festa. Isso acabou dando certo, mas eu sempre conciliei com a comunicação. Eu sempre ou era estagiário de uma agência, eu estava como efetivo, trabalhei para agências de Natal que atendiam clientes em Mossoró, eu fazia esse atendimento, e eu sempre fazia os bate-voltas em paralelo. Só que chegou um momento que eu acabei percebendo que o ramo das viagens, do lazer, poderia dar um salto maior. Então eu parei com os bate-voltas e passei a fazer o agenciamento de viagens. E graças a Deus deu muito certo. Hoje a agência está consolidada aqui em Mossoró, estamos aí com 15 anos de atuação, estamos com uma excelente estrutura para atender os clientes em Mossoró. Desde 2021 eu estou com a loja em Fortaleza, lá com excelente localização no bairro Aldeota, na Avenida Santos Dumont. A gente está escrevendo uma história muito bonita também no Ceará, atendendo o cliente, chegando com esse jeito da gente aqui de Mossoró, de atender, de abraçar, de cuidar, de planejar. E as viagens seguem o fluxo super bem. Só que em paralelo sempre a isso, a comunicação foi minha paixão. No início eu trabalhava com vários segmentos, mas depois eu entendi que a política realmente é o que faz meu olho brilhar, é o que eu gosto. De conversar com o prefeito, de conversar com o candidato, de entender o sonho dele, os projetos, e a gente traduzir para a comunicação a mensagem que o político quer passar para a população, para o seu eleitor. Então, hoje na agência, nosso foco, 99% é o marketing político. Tem um cliente que a gente trabalha já há 10, 12 anos, que é de uma loja aqui da cidade, que a gente continua conosco, mas hoje a gente vive e respira marketing político para os nossos clientes. Tudo começou com o Carlos Bate-Volta, viu, Danilo? CG Turismo, que era Carlos Gregório, é chamado de CG Turismo. Pois é, mas é Carlos Bate-Volta, não tem? É que nem o Tiago Bate-Volta aqui pois também, da TCM. Carlos, eu tenho uma dúvida, você mencionou na sua última resposta a questão de conciliar, e tudo bem que você acabou de falar sobre esse direcionamento para o marketing político, mas tem tanto a unidade de Mossoró, a unidade de Fortaleza, e agora tendo que gerenciar, né, vários perfis de político durante esse processo de campanha, ainda que tenha meio que essa distribuição de recursos de atenção, mas como é que você consegue fazer esse malabar? Eu consigo com uma equipe muito boa. A minha agência de viagens, graças a Deus, nós somos aí quase 10 colaboradores nas duas empresas, na de Mossoró e na Fortaleza, e eu já consegui dar a cara do nosso trabalho. Então, eles sabem que até as urnas se fecharem em 6 de outubro, eu estou na posição de retaguarda. Então, a gente tem um administrativo, tem um vendedor, tem um funcionário de pós-venda, e eu acabo me controlando e administrando isso por fora. Acho que você tem que delegar funções. Isso funciona muito bem no agenciamento. Agora, até outubro, eu vivo e respiro campanha política. Prefeito, candidato, conversar, sentar, ler pesquisa,
dirigir vídeo, acompanhar, se deslocar. Como eu atendo muitos clientes aqui da região, eu passo o dia praticamente dentro do carro viajando, conversando e tentando conciliar, fazer uma rota para a gente estar conversando, estar entendendo, estar vivendo a realidade de cada candidato para que a gente possa comunicar de uma forma correta. Qual foi a sua primeira campanha? O que foi que você disse que é o que faz seus olhos Sim. brilhar, mas o que foi ali que lhe colocou neste ramo? No ano 2000, na última eleição de Rosalba, naquela primeira vez que ela foi eleita em 89, né? Retornou em 94, 96, e ela se reelegeu em 2000, que em 2004 já foi outra sucessão. Naquela campanha, minha mãe participou de uma campanha de uma vereadora aqui em Mossoró, Maria Lúcia Ferreira. E minha mãe sempre ia para as caminhadas e eu acompanhava ela para ver como era, as visitas que elas faziam para os eleitores. No ano de 2004, ela participou de outra eleição. Era engraçado que eu estudava pela manhã no GEL e à tarde o carro da juventude passava lá em casa e eu passava tarde e noite no meio dos comícios, acompanhando a candidata que a gente trabalhou e tal. E em 2008, quando eu passei no vestibular de comunicação, que foi em março, você da comunicação, você lembra que o curso da gente só começava no segundo semestre? Isso. Eu vi que estava uma campanha batendo na porta. Eu tive a oportunidade de participar da produção do programa de TV da então candidata Larissa Rosado, em 2008. Então, ver o pessoal de fora, Rogerinho, Rainel, o pessoal trabalhar aqui em Mossoró para fazer a comunicação, eu dei um suporte lá para entender mais ou menos como era isso. Então, foi a primeira campanha que eu participei. Agora, a primeira campanha que eu trabalhei, que eu fui remunerado, que realmente eu trabalhei numa parte mais profissional, foi em 2012, que foi aquela campanha icônica de Cláudia contra Larissa aqui em Mossoró, que foi uma campanha que eu acho que Mossoró vai demorar muito tempo para viver a efervescência de uma campanha daquela. Na contagem deste podcast que a gente apresenta aqui na TCM, você é a terceira pessoa que menciona de forma positiva essa campanha de Larissa aqui nesse nosso bate-papo. E qual foi o diferencial? O diferencial de 2012 é porque as redes sociais estavam dando os primeiros passos. A gente vem de 2008, 2010. Antigamente, a justiça não permitia que os candidatos utilizassem as redes sociais, digamos assim, as plataformas que já existiam. Acredito que vocês saibam que antigamente os próprios candidatos tinham que criar sua rede social. Acho que em 2010, Serra, quando foi candidato, 2008 ou 2010, ele teve que criar uma própria rede social para ele se comunicar com os eleitores dele. Então, em 2012, o Twitter estava em efervescência. Em 2012, o Facebook dava os seus primeiros passos. Eu lembro que em 2012 nós fizemos aqui em Mossoró uma live que era uma coisa de outro mundo, 2012. uma Tweetcam. Perdão, não Tweetcam. era live, era uma Tweetcam. Nós fizemos uma Tweetcam com Larissa na sexta-feira da eleição, que ela entrou nos Trend Topics do Brasil. Então a gente teve essa visão de trabalhar a rede social, de estar acompanhando, de estar vivendo, de estar transmitindo em tempo real. Porque antigamente o eleitor ele tinha que esperar a matéria de jornal, antigamente o eleitor ele tinha que assistir o programa de TV, o programa de rádio. Como as coisas foram mudando e a tecnologia foi chegando no celular, naquela época já tinha os BlackBerry, já tinha aqueles telefones dando os primeiros passos, as pessoas queriam acompanhar em tempo real as passeatas, as carreatas, aquelas fotos de tablet que a gente fazia, era uma coisa de outro mundo. Eu era um menino de tablet, que andava com o tablet na mão, fazendo umas fotos, que a gente achava o máximo na época, mas que a gente postava em tempo real, a movimentação, tentando contagiar as pessoas que estavam em casa e trazer para a efervescência do que era a campanha. Então aquela campanha de 12 foi a primeira campanha que as redes sociais começaram de fato a aparecer. E foi um grande acerramento. Vieram alguns marqueteiros de fora cuidar dessa parte da comunicação mais robusta, mas a parte de rede social, tanto Larissa, que foi o lado que eu trabalhei, montou uma estrutura com a equipe local, como o próprio o lado da própria Cláudia também mobilizou umas pessoas locais para dar esse suporte, para viver. E a gente acabou fazendo esse trabalho, que foi uma campanha que eu acho que é inesquecível. Vai demorar muito tempo para Mossoró viver novamente uma eleição como aquela. Sobre essa questão pertinente às redes sociais, né? A gente está em 2024, já faz 12 anos dessa icônica campanha que foi mencionada. Como é que você sente a questão da mudança dos políticos a nível de linguagem? Para você, claro, houveram mudanças, mas na sua visão, quais são as principais? De como o político se porta nas redes sociais de 2012 em comparação a 2024? Muita coisa mudou. Em 2012, o político achava que esse trabalho de rede social, como algumas pessoas ainda acham um pouco da comunicação que o sobrinho pode fazer, não, porque fulano mexe no computador, ele entende um pouco o que ele pode fazer. Antigamente eu chegava para conversar com um político sobre a importância de rede social, ele ouvia e achava que era só fazer aquele cardzinho homenageando a data comemorativa. Era aquela coisa mais robusta. Mas com o tempo o político percebeu que quando ele abraça a linguagem da rede social, quando ele brinca, quando ele mostra o lado humano, quem está na rede social não está para seguir perfil de político. Você está na rede social para saber o que é que sua vizinha está fazendo, para saber o que é que seu colega do trabalho está jantando, para saber para onde é que alguém está viajando. E o político ele entra nesse meio.
Então, se você chegar com essa mensagem, hoje em dia, se a gente chegar com essa mensagem mais robusta, não entrar no que a rede social comunica, ele acaba não tendo sucesso. Então, essa linguagem mudou muito. A gente vê os políticos descolados, político com perfil antenado, brincando, dialogando e também construindo sua reputação dentro das redes sociais daquilo que, de fato, ele comunica no seu mandato. Obviamente, não adianta ele pegar essa fala da rede social e levar para um ambiente mais formal, para um discurso, para alguma coisa. Às vezes pode até acontecer, mas ele fala a linguagem da rede social e ele consegue reverberar de uma forma muito positiva. Hoje, eu acredito que eles estão mais abertos, até por entender também o poder da força das redes sociais. Tanta coisa aconteceu de 2002 para cá. Aquele movimento na época lá da Dilma, daquele pessoal que vem pra rua, que foi clássico. A própria eleição do Bolsonaro mostrou que muita coisa mudou na comunicação. A gente vê essa eleição passada também. A gente vê hoje um político como o Geraldo Alckmin, que você olha para ele e vê aquela figura séria, composta, mas se você abre a rede social do Alckmin, tá o Alckmin brincando, usando meme e se comunicando com as pessoas. Então hoje eu acho que essa linguagem avançou bastante. Carlos Gregório falando assim, né? Você observando, vendo aqui o Carlos, é uma figura jovem, mas se a gente for falar a idade, aí se torna mais jovem ainda. Hoje, né, na gravação deste nosso podcast, junho de 2024, tem 34 anos. 34 anos. É um menino, é um jovem, porém com uma grande experiência. E esta experiência vem com uma coisa que você me disse aqui antes da gente começar a nossa entrevista, que eu perguntei como é que você se encaixa dentro deste trabalho que você faz. E você diz que é criativo em marketing político. Eu já entrevistei aqui estrategistas, mas o criativo é a primeira vez. Eu queria saber como é que se define isso, porque de fato precisa ser criativo, precisa ter Sim. de fato uma noção diferente, olhar por outro ângulo. Mas por que o criativo? Porque eu acho que comunicação é isso. A gente não pode esquecer a estratégia, a gente não pode esquecer a racionalidade, mas eu acho que a gente tem que ser sobretudo criativo. Marketing é chamar a atenção das pessoas. Como é que eu vou chamar a atenção das pessoas sem ser criativo? Então, nessa eleição, eu não gosto muito de falar do que eu estou fazendo nesse ano durante a eleição, mas dentro dessa eleição a gente está pensando a gente está realizando várias ações criativas com os nossos clientes. Nas eleições passadas também. Eu acho que você tem que beber da fonte da criatividade. Eu nasci no dia da criatividade, 17 de novembro. Então, eu já sou uma pessoa de sorte nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que ser criativo. Você tem que pensar fora da caixa. Foi-se a época de fazer santinho, de chegar, fazer aquele comício formal. A gente está vendo aí vários exemplos no Brasil, no estado, no mundo, de pessoas que se comunicam de uma forma criativa. Eu sou criativo, eu me vejo como uma pessoa criativa que pensa, gente, o que é que a gente vai fazer para chamar a atenção do eleitor? É um assunto muito chato, às vezes, falar de política. Para quem não gosta, eu sou apaixonado, eu brinco com os meus clientes, a gente tá às vezes numa efervescência em algum momento, aí eu olho pro meu assessorado e diz, tem gente que não gosta disso, né? Estranho. Mas a gente precisa, a grande maioria da população não gosta de política. E eu acredito que o candidato ele tem que ser criativo, ele tem que pensar fora da caixa, ele tem que fazer um discurso adequado, ousado, diferente, ele tem que fazer uma ação de rua que surpreenda. Então, eu me defino como criativo, como uma pessoa que tem que pensar fora da caixa para comunicar para os clientes, para chamar a atenção, para comunicar aos meus clientes e para chamar a atenção dos eleitores dele, da população que ele acaba se conectando, para a gente pensar em situações adversas. Mas bebendo da estratégia, bebendo um pouco desse marketing digital que a gente sabe que está acontecendo. Hoje eu vejo muita gente preocupada com as redes sociais, mas eu gosto muito de conectar a rede social com o mundo offline. A gente sabe muito o poder do boca a boca. E se a gente conseguir conciliar as duas vertentes, os dois caminhos, a gente consegue trazer uma mensagem de sucesso para o nosso cliente, que é o que importa. Então, sempre penso para o cliente para a gente fazer coisas que realmente possam chamar a atenção, mas sem esquecer a estratégia, sem esquecer a razão. Mas eu acho que outra coisa também que eu gosto muito de levar para a minha comunicação, de levar para os meus assessorados, a emoção. Eu acho que o político ele tem que emocionar o eleitor. Nós somos seres humanos, nós somos baseados na emoção. Então, eu adoro fazer material para o meu cliente se emocionar, pro eleitor do meu cliente se emocionar assistindo o material. Eu acho que a gente tem que contar histórias. E a criatividade ele acaba ajudando nesse sentido. Carlos, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Tem toda essa questão do criativo, da emoção, mas a gente passa por dois grandes desafios, querendo ou não. Primeiro de tudo, o tempo de retenção das pessoas em mídias sociais é cada vez menor. Sim. Pesquisas já mostram que você tem no máximo 2 segundos para poder convencer alguém a consumir o conteúdo antes que aquela pessoa continue rolando o feed. E some a isso a um certo cinismo com relação à política, que nem você mencionou, e, na minha opinião, aguçado pela polarização que o Brasil veio enfrentando. Porque tem aquela pessoa que vai muito para um lado, vai muito para o outro, assim, não, eu tô cansado de política, não quero saber nem de um nem de outro.
Como é que você enxerga esses principais obstáculos e como eles podem ser superados através do marketing político? Criatividade. Voltando nessa tecla. A gente tem que ser criativo. A gente sabe que hoje na tela é 2, 3 segundos para a pessoa começar a assistir um vídeo. Então você tem que começar realmente com uma coisa que chame a atenção, que pense fora da caixa, que realmente bote as pessoas para raciocinar. Nesse momento, agora em junho de 2024, a gente está em pré-campanha. Pelos apaixonados nas cidades, as pessoas que vivem política, ele já queria, é como se todo dia fosse uma carreata, e a gente sabe das limitações da justiça eleitoral para esse período. Agora a gente está em momento de fazer plano de governo. Como é que eu vou dizer para as pessoas que meu candidato está preocupado em ouvir a população? A gente está fazendo uma série de ações criativas aqui no estado para chamar a atenção das pessoas e mostrar, olha, eu quero ouvir você. O momento de pré-campanha agora é o momento de escuta, mas é muito chato. Você quer me ouvir? Muita gente não está nem aí. As pessoas votam baseado na emoção, porque eu vou votar em fulano porque eu gosto dele, sou apaixonado, mas eu preciso que meu candidato incorpore o discurso de que ouve as pessoas. Então, nesse momento, a gente está pensando aqui, está realizando várias ações nos nossos clientes para mostrar para a população. Estou lhe ouvindo, estou querendo lhe ouvir, estou querendo fazer isso de uma forma adequada. Então, a criatividade ela é fundamental para reter. Na verdade, o marketing político ele existe para chamar a atenção do eleitor para o debate político. E eu bebo muito dessa fonte de que a gente tem que pensar diferente, mais uma vez, de que a gente tem que pensar fora da caixa para chamar a atenção e fazer com que o mais importante aconteça. A mensagem do meu assessorado chegue até o seu eleitor. E o seu eleitor, que é o mais importante, se torne um defensor das suas ideias. Abrace a sua política. A gente sabe dessa polarização que existe no Brasil, mas a gente vive aqui no interior do Nordeste, isso reflete. Mas a gente sabe dos temas de zeladoria, que a gente chama na comunicação, temas de zeladoria, que são os temas locais, saúde, educação. A gente sabe que isso reflete muito no desejo do eleitor daqui do interior, que a gente acaba se comunicando. Mas a gente sabe também da influência. Mas esses temas de zeladoria, eles são muito importantes. Então, trazer para o eleitor, mostrar para o eleitor que o meu candidato está preocupado com a realidade dele. E fazer isso de forma estratégica, de forma diferente, de forma criativa. O seu foco hoje, nesse trabalho que você desempenha, é para as redes sociais ou você trabalha a estratégia no formato de, olha, a gente precisa seguir por este lado, com este assunto, fazendo as avaliações pertinentes, os prós e contras? Como é que é esse raio-x na hora de ali definir uma campanha? Vonúvio, eu comecei como um menino do tablet que fazia rede social. Cheguei nas campanhas também com muita humildade, entendendo meu papel, acompanhando o candidato, fazendo as fotos, fazendo postagem. Só que o tempo vai avançando e a gente sabe hoje do poder das redes sociais. Não posso dizer para você que hoje as redes sociais definem a eleição. Definem, então, um papel importante. Elas têm um papel importante. Mas hoje, muito da estratégia da rede social ela tem que comunicar com a parte do offline. Então, hoje eu acabo também montando a estratégia. Vamos seguir esse caminho, vamos seguir essa forma, vamos adotar esse recurso, vamos aplicar uma pesquisa eleitoral, vamos entender o sentimento da cidade. As pesquisas e os dados são fundamentais para que a gente realmente possa fazer com que a nossa mensagem chegue mais longe. Então, hoje também acabo fazendo a estratégia de sentar com o cliente, da gente pensar em várias cabeças e a gente seguir um caminho em conjunto de comunicação para o offline, para o online e fazer com que a mensagem acabe chegando. Então, hoje também eu faço a parte de estratégia de conversar com o cliente, mas sem esquecer de onde eu vim. De viver essa realidade do candidato, de acompanhar o candidato, de saber como é o dia a dia de uma campanha eleitoral. Para mim isso foi fundamental. Participar de comício quando era criança, de juntar santinho, de participar da rede social, porque eu passei por todos os setores de uma campanha eleitoral. E a gente que trabalha com marketing não é uma receita de bolo. Você precisa ter noção daquilo que você está comunicando, daquilo que você está fazendo. Então isso é fundamental para que a gente tenha um entendimento e possa fazer que a mensagem do nosso candidato, que é o mais importante, chegue até o eleitor. Então eu tenho hoje essa noção, eu estudo para isso. Participo de cursos, participo de movimentos, leio muito na internet, leio livro, acabo me dedicando para que realmente a gente possa montar uma estratégia de comunicação efetiva, que funcione tanto na rede social, como também funcione sobretudo na rua, no dia a dia do candidato, nessa experiência aí do offline. A gente está passando por uma campanha um tanto diferente da que aconteceu em 2022. Né? Primeiro de tudo, a gente teve o Google anunciando que estaria proibindo propagandas políticas durante as eleições municipais. Sim. Minha pergunta... Os impulsionamentos, né? O Instagram ainda ele tá deixando correr porque sabe que é daí que ele vai tirar dinheiro, né? Muito dinheiro, inclusive. Mas a minha dúvida, na sua visão, quais são as principais diferenças, né? Porque rede social é tendência, o negócio tá em alta hoje, amanhã já não tá. Mas quais as principais diferenças de uma campanha que aconteceu em 22, apesar de ser esferas diferentes, que aconteceu em 22
para que vai acontecer em 24? As estratégias podem ser recicladas ou não? Como é que você enxerga isso? Acho que sim, a gente tem que contar a história. Na verdade, eu acredito que o marketing político ele tem que contar a história. Seja a história do candidato, seja do eleitor que foi beneficiado pela ação do candidato, seja pela dor do eleitor que está precisando de um candidato para resolver os seus problemas. A gente teve a eleição de 2022, realmente foi uma reeleição que aconteceu muita coisa e que teve essa participação do Google. Hoje a gente não consegue fazer, na verdade, o impulsionamento hoje nas redes sociais é basicamente no Meta, Facebook, Instagram. O Twitter também não permite, o Google também não permite. Na agência a gente tem aquelas estratégias de ver indexação, de gerar conteúdo, porque as pessoas acabam pesquisando. Então, por mais que de repente a gente não possa criar um anúncio no YouTube, mas se a gente trabalha numa determinada cidade, eu posso muito bem fazer um vídeo para o meu candidato e a gente tentar vencer isso de forma orgânica. Tudo bem que o impulsionamento ajuda muito para fazer com que a mensagem chegue, mas hoje a gente tem essa realidade que não são permitidos esses anúncios. Eu acredito que a gente consegue reciclar muita coisa, mas que também muita coisa mudou. A gente está hoje com outras redes sociais também que não permitem impulsionamento, como o TikTok, o Kawaii. Então a gente pode também gerar conteúdos para chegar nessas redes sociais e fazer com que a mensagem fique mais afetiva. Algumas coisas mudaram, mas eu gosto muito desse reciclar, de pensar um novo, de pensar um pouco diferente. Carlos, conta pra gente aqui o que representou o ano de 2020 para essa sua carreira no marketing político. 2020 foi um ano que eu vinha com um projeto, um plano, e de repente eu me vi, meu Deus, a agência de viagens parou, eu trabalhava com a comunicação, não estava tão focado no marketing político, mas quando eu disse, meu Deus, eu tenho uma equipe grande, eu não quero demitir ninguém, era um momento de muita fragilidade para a gente que vive o turismo, e eu tive que abraçar de corpo e alma as campanhas políticas. Acho que Deus foi tão generoso comigo que permitiu que isso tivesse acontecido no ano 2020 para que realmente eu pudesse trabalhar. Em 20 eu participei de 15 campanhas eleitorais. Naquele ano de 2020 eu rodei 50 mil quilômetros entre Rio Grande do Norte e Paraíba atendendo os clientes. Então foram 15 campanhas eleitorais, 13 de prefeito, 2 de vereador. Terminei com 8 campanhas vitoriosas aí nas cidades que eu acabei trabalhando. Teve muita campanha que me ensinou muita coisa importante, mas foi um ano que realmente foi um divisor. Meu nome percorreu, a gente chegou em algumas cidades, tomou uma dimensão muito grande e realmente foi um ano que eu nunca vou esquecer do que eu vivi em 2020, das dificuldades e sobretudo também das oportunidades. Qual foi a maior dificuldade que você viveu naquele tempo de pandemia que a gente sequer podia ficar cara a cara sem ali o impedimento de uma máscara? Como era que o político poderia abraçar, que eu acho que hoje o que mais o político sabe fazer ou precisa saber fazer para conquistar o voto, para conquistar a atenção do eleitor, ali no face-to-face, é um abraço. Como é que se comunica, né? Você fala em juntar duas coisas muito importantes, que é o virtual mais o presencial, que isso se tornou muito mais comum, o offline. Como foi isso? Você fez a pergunta e quando você começou a me fazer a pergunta, você mesmo respondeu o que eu queria lhe dizer. Que missão é essa do interior, que é o foco das cidades que eu trabalho, que eu acabo assessorando? A gente sabe o quanto uma campanha política importa para uma cidade pequena, para uma cidade de 5, 10, 15 mil habitantes, o quanto todo mundo espera a política, como espera o carnaval, como espera o São João aqui na nossa região, que é muito forte, e de repente a gente vê que o que a gente tem de mais importante para uma campanha, que é o abraço, que é o olho no olho, isso foi suprimido. Então as redes sociais elas foram fundamentais. E aí eu bebi da emoção, fui para cidades para criar materiais que realmente tentassem conectar o candidato ao eleitor, comunicando, emocionando, tentando trazer para essa vivência de rede social o que acontecia nas ruas. Muitas cidades, mesmo com os impedimentos, houveram diversas manifestações políticas, mas a gente trabalhando para fazer um material criativo, trabalhando para emocionar, porque eu acho que a emoção ela conecta pessoas. Então foi uma grande estratégia que a gente utilizou na campanha de 2020 para comunicar os nossos assessorados. Carlos, atualmente você está envolto em todo um processo, né, de produzir para o Partido Progressista, né, para o PP. Conta pra gente como é que foi esse processo até chegar ao PP. Na verdade, em 2020 eu tive a grata satisfação de participar da campanha da reeleição da então prefeita Shirley Tagino. Ela já vinha de 4 administrações na cidade de Messias Tagino, é uma cidade aqui próxima a Mossoró, 1 hora e meia, e ela sempre trabalhava com agências de outras cidades da capital e que acabavam não vivendo muito a experiência do interior. Então,
Acabei fazendo a reeleição dela, acabei depois estando na comunicação do município, prestando assessoria, e com isso acabei me aproximando do deputado federal João Maia. Então, na época, ele estava em 2022, eu tive a grata satisfação de participar do processo de reeleição dele, de organizar a estratégia de marketing, da gente contar a história, da gente mostrar a história dele de vida, o que ele fez pelo Estado, e depois participamos desse processo de migração. Dele saindo do PL para o Progressistas agora, e no momento eu estou na comunicação do partido aqui no Estado, pensando em estratégia, conversando com os nossos pré-candidatos, que ainda não é candidatos, mas conversando com os pré-candidatos do partido. Alguns eu vou trabalhar na campanha, outros eu vou dando suporte, algumas dicas, algumas ideias, mas no momento realmente eu estou com essa ligação com o Partido Progressistas aqui no Rio Grande do Norte através do deputado João Maia. Ronaldo, eu queria aproveitar a oportunidade para poder trazer o levantamento que a gente trouxe essa semana, né, no TCM Notícia, sobre os partidos dos prefeitos do Rio Grande do Norte. Inclusive, o Partido Progressistas foi o que apresentou um dos maiores aumentos, né, entre 2020 e 2024. Ganhou 9 prefeituras, muito em decorrência dessa própria transferência do deputado João Maia do PL para o PP. E, atualmente, o PP está contando com 22 prefeituras. Como você está envolvido com toda essa comunicação do PP aqui no Estado, esse número, vamos buscar manutenção, vamos buscar um aumento? Como é que você está enxergando isso? Ontem eu estava conversando com uma pessoa do partido, ele está com 42 ou 45 pré-candidaturas a prefeito no Rio Grande do Norte. Além de vice-prefeituras, além de outras situações. Então o partido ele vai muito robusto para esse processo de sucessão. E tem muito candidato nosso realmente com grande potencial, que está indicando o sucessor, mas também está tendo essa oportunidade dessas eleições de acabar chegando em mais cidades e acabar vencendo em mais municípios. Mas eu acho que o partido vai ser muito fortalecido agora das eleições de 2024 nos municípios. Gregório, você fala nessa escolha que você teve a partir de 2020, né, com Shirley Targino, agora com João Maia, essa escolha de trazer uma pessoa jovem, de talvez ali uma pessoa que está buscando essa experiência, se comparado a muitos outros que já vivem há 40, 50 anos no ramo, mas como é para você trabalhar com essas pessoas que já são experientes, como o próprio João Maia, e trabalhar com essas pessoas que não conhecem esse perfil de online e trabalhar esse convencimento também, porque imagine só você chegar no município que já existe uma cultura, já existe uma forma de se fazer política, e aí você chega com toda a sua criatividade ali explodindo, exaurindo conteúdo, e a resistência. Como é que você consegue lidar com isso? A resistência foi maior. Isso já acho que para todo mundo que trabalha com isso, com vários profissionais que eu conheço aqui do Mossoró, acho que isso é unânime. Eles já foram mais resistentes a essas ideias. Realmente é estranho para mim chegar com 30 e poucos anos para uma pessoa que tem 50, 60, 70 anos, que tem uma trajetória gigante na política e ser ouvido por essas pessoas. Mas aí a gente chega com ideia, a gente chega com estudos de caso, a gente chega com exemplos. Graças a Deus eu já tenho um portfólio de materiais que eu já criei, que eu chego, eu acho que a gente está precisando disso daqui na cidade. Eu acho que a gente deve seguir esse caminho. Já fiz isso numa campanha, isso funciona. Deixa eu trazer para a sua, já comuniquei dessa forma, vamos experimentar desse jeito? Então é você mostrar trabalho, é você mostrar potencial. E você está sempre se qualificando. Eu voltei agora de Brasília, passei agora uma imersão com Marcelo Vitorino, que é uma das grandes vozes do marketing político aqui no Brasil. Fiquei 24 horas, foram 4 dias com 6 horas de evento, foram 24 horas de imersão da gente se qualificando. É de você também entender, poxa, é minha área, eu vivo disso, eu respiro isso, eu preciso me qualificar, eu preciso pensar diferente. Então chegar para os candidatos com exemplos reais, esse aqui funciona. É muito do que a gente viu daquela campanha do Barack Obama. Não sei se você lembra lá em 2008 que o Obama fez aquela grande campanha nos Estados Unidos. Eu lembro muito da campanha da então prefeita Micarla em Natal, sendo reflexo, pegando a referência, não é plagiando, mas pegando a referência daquilo que dá certo e trazendo para a realidade local. Então, a gente mostrar para os clientes, isso funciona, isso pode ser feito dessa forma, isso acaba funcionando. Outro exemplo que a gente tem aí de experiências que deram certo. Quem é que não lembra do trabalho de Duda Mendonça em 2002 na campanha de Lula? Lula vinha de uma série de derrotas para a presidência da República, e você encontrou um Lula Paz e Amor em 2002. Se você puxar no YouTube, você procurar lá, o primeiro programa eleitoral do Lula nunca administrou nada, mas o primeiro programa eleitoral de Lula, naquela eleição de 2002, era ele chegando numa sala, numa mesa, com várias figuras políticas e economista, empresário, como as pessoas estivessem fazendo um plano de governo. Então, essas referências, essas ideias, a gente beber da fonte, a gente vê
coisas que funcionaram em outras realidades, obviamente, trazendo para a nossa realidade local. Então isso é de extrema importância para que realmente a gente possa mostrar para o assessorado e dizer, ó, tem esse caminho, vamos seguir esse, ou senão vamos pensar diferente, fazer diferente. Mas hoje as referências elas são fundamentais, alguns têm portfólio, alguns têm bagagem, outros estão começando agora, mas sempre tentando trabalhar de uma forma para que também isso passe a originalidade para os nossos clientes. E qual é a diferença do político que já tem uma trajetória histórica na cidade do político novato? Acho que você deve ter desses dois perfis aí. Sim, do político novato que está entrando, tem uma boa aceitação popular, sim. mas é diferente daquele que já está lá administrando o Há município muito tempo. há gerações. Qual é a grande diferença e como é que se trabalha isso? Olha, eu acho que quem está chegando agora está chegando com muita vontade de acertar. São vários exemplos aí de pessoas que a gente viu que não tinha nenhum potencial de uma vitória na eleição, que fizeram a estratégia correta, se comunicaram da forma correta e chegou numa prefeitura, chegou no governo do estado, se elegeu deputado estadual, deputado federal. Quem está chegando agora dessa geração nova de políticas, e como eu estou feliz, como tem político novo aí no estado, aqui no Brasil, fazendo a diferença. Mas quem está chegando agora está querendo acertar nessa parte de marketing político. Então eu tenho alguns candidatos novatos que estão estreando agora, mas que eles chegam preocupados. Ó, quero fazer uma campanha, quero comunicar bem e quero que isso funcione. Quem está lá já passou por algum percalço. Já teve aquela conversa no grupo do Zap, como diz o interior, que já teve dificuldade. Já teve aquela crise que antigamente era um boca a boca e de repente foi um áudio que viralizou, foi uma postagem na rede social que deu muita visualização. Então eles estão ligados, assim, eles estão espertos. Ó, eu preciso do marketing político, eu preciso dessa estratégia, eu preciso pensar diferente para que realmente a gente possa fazer a diferença. Então o político novato ele está chegando com muita vontade de acertar. E quem já está nessa há muito tempo está entendendo mais do que nunca a necessidade de se comunicar. Hoje você consegue fazer um anúncio aí na rede social, para a gente ver a diferença. Hoje você fizer um anúncio aqui no Rio Grande do Norte para direcionar 500, 600 reais aí no Facebook, no Instagram, a gente consegue fazer com que o anúncio chegue para 100 mil pessoas. Olha a facilidade que a gente tem. Antigamente a gente sabia. O deputado, o governador, o prefeito fazia ação, colocava no jornal, o jornal veiculava da forma como quisesse, a pessoa, por um acaso, comprava o jornal, lia, a informação era mais difícil de chegar. Então, a forma como a comunicação acontece hoje em dia, ela é mais popular, ela, dependendo do conteúdo, ele viraliza, ele chega mais longe, e isso faz com que realmente eles possam valorizar mais do que nunca esse processo de comunicação. Esse processo de descentralização da imprensa como grande divulgador é uma questão importante, mas eu queria levantar uma dúvida aqui. A gente tem a questão de 2022, mas em 2022 a gente pode admitir que a questão da inteligência artificial não estava tão em alta Sim. quanto hoje em dia. Hoje em dia o pessoal consegue ter um acesso ridiculamente fácil a um chat GPT da vida, a um fabricador de discurso lá e de repente a voz do candidato que você está assessorando está comentando algum tipo de atrocidade. Como é que você enxerga a questão, o papel do marketing político como arma do combate à desinformação durante o processo eleitoral? Ele é fundamental, né? A justiça eleitoral agora, sempre que passa uma eleição, existem aquelas mini-reformas que acontecem um ano antes da eleição. E a gente está acompanhando aí o TSE, tomou várias medidas para tentar proibir essa questão de fake news, de combate à desinformação, que a gente sabe que isso denigre muito o processo eleitoral, assim, é muito ruim, é muito doloroso para a gente que vive a democracia, tá refém de fake news, de desinformação. Então a inteligência artificial ela é uma grande parceira quando bem utilizada, mas ela também tem esses caminhos que ela pode reverberar de uma forma negativa. Então a gente tem visto aí várias ações que estão acontecendo. Isso é de fundamental importância para que realmente a gente possa preservar o nosso processo político e não tenha nenhum percalço que acabe gerando algum sangramento para a nossa democracia. Então é de fundamental importância. A gente que trabalha com comunicação respeita muito de que isso tem que acontecer, de que essa voz é importante, de que essa bandeira tem que ser levantada e que realmente isso seja combatido. Porque, infelizmente, isso tem dado várias possibilidades. A gente vê vários exemplos práticos de como isso pode prejudicar uma campanha eleitoral, do quanto isso pode prejudicar um processo democrático, mas, graças a Deus, a justiça está atenta para evitar que, de repente, todo esse nosso trabalho que a gente tem para comunicar, para criar uma mensagem, não seja deturpado por causa de uma fake news, por causa de algo que realmente possa fazer com que o processo democrático seja danificado. Carlos, o que um político ele não pode fazer neste momento? Não estou falando de momento de pré-campanha, nem ali no momento decisivo dos 45 dias, mas no momento em que ele se coloca como político, como candidato, como alguém que quer a busca pelo voto, o que ele não pode fazer? A gente está falando aqui Sim. o que é possível de ser feito, né, com o uso da criatividade, enfim. Mas o que você acha que
tem que ser eliminado de qualquer político quando se trata da busca pelo voto? Vanúvio, eu durmo e acordo conversando com um candidato. É o candidato da cidade, é o candidato de outra, é uma forma, é outra. Eu tava vindo pra cá e tava conversando com uma candidata minha de uma campanha que eu fechei ontem, que ela tá vindo pra Mossoró pra gente fazer as fotos. Eu sempre trabalho com minha equipe de profissionais que eu conheço, que eu confio, e ela tava combinando comigo sobre a roupa de que ela vem pra tirar na foto. Na agência hoje, eu tô tão preocupado em propor o diferente, em ser criativo nas soluções que a gente tá apresentando, eu tenho na agência uma personal stylist. É ela que delimita as roupas que o meu candidato vai tirar foto, é ela que vai montar uma sugestão de roupas para o meu candidato usar na eleição. Ó, eu vi que seu perfil, seu arquétipo é esse, você tem que comunicar essa mensagem. Eu hoje na minha equipe tenho uma profissional aqui que é referência em Mossoró, que está abraçando os candidatos. Mas essa candidata conversava comigo porque ela me vê assim, novo, será que ele quer que eu vá diferente? Eu disse, olha, você vai conversar com a profissional, vai ter um momento dela que ela vai orientar a roupa que você vai utilizar, mas eu acho que o mais importante que a senhora tem que ser, ela já tem uma certa idade, é que você seja você. Não adianta a pessoa que se dispõe a entrar na política e encarnar um personagem que ele não é. Tudo bem que o personagem vai lá, faz sucesso, ele comunica de alguma forma, ela, enfim, mas quando o político, ele cria um personagem para ser aquilo que ele não é na realidade, isso não é legal. É o que eu mais falo para os meus assessorados. A gente tem que pegar a sua realidade, as suas vivências, as suas dores. Nós somos seres humanos. Eu tenho que pegar as dores do meu candidato e canalizar isso de uma forma que fique positiva para que a gente possa utilizar no processo de comunicação. Hoje eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou a única agência aqui no estado, eu não sei se outra agência tem, que tem dentro dos profissionais, eu tenho um professor de oratória. Ele pega meu candidato, ele faz uma oficina de expressividade. Um profissional que morou 20 anos em Brasília, voltou para Mossoró e que está trabalhando com isso com os meus clientes da agência. Ela tem um momento, ela passa 1 a 2 horas conversando, entendendo o candidato. Depois que ela faz isso, ela volta para conversar com a equipe da comunicação. Olha, o arquétipo dessa pessoa é dessa forma, ele tem essas dores, ele tem essas qualidades, ele tem esses defeitos. Vamos comunicar em cima daquilo que ele faz. E ela depois, durante todo o processo eleitoral, ela vai acompanhar todos os meus candidatos. Para quê? Para instruí-los como eles devem se comunicar, como eles devem se portar, qual é o discurso, qual é a mensagem, quais são as travas. Todo mundo hoje quer estar na rede social, mas às vezes não é todo mundo que está. Então hoje na agência a gente tem esse personal stylist para entender a realidade do cliente, para propor aquilo que se adequa à mensagem dele. Eu tenho essa profissional de expressividade oratória, Catiana, que é uma grande jornalista aqui em Mossoró e que ela está na minha equipe, focada em trabalhar com isso. A função dela hoje é trabalhar essa questão da oratória, mas de pegar a mensagem do candidato e canalizar isso de uma forma positiva para que ele comunique a verdade. Não adianta quem se dispõe a entrar na política tentar ser aquilo que ele não é. Pode até segurar durante algum tempo, mas depois essa cortina de fumaça se esvai. Então, você que entra na política, você que trabalha com comunicação, reforce as qualidades e trabalhe os defeitos para que isso se torne qualidade. Se tem algum defeito, se teve algum momento da vida que passou por uma dificuldade, vê uma forma de contar isso de uma forma que seja positiva. Nós erramos, nós falhamos, nós acertamos, e acho que isso tem que ser comunicado. Então, vai entrar na política, quer comunicar nesse momento, se dispõe a viver isso, seja você. Conte sua história, passe sua mensagem de uma forma correta. Você mencionou a questão de arquétipos, a questão de dores, né? Muitos até próprios conceitos da psicologia. E pelo menos de um jeito que eu tenho enxergado, pelo menos a galera nova que tá entrando, que tirou título, gente que vai tirar título aos 18 porque é obrigado, né? É um pessoal que olha para a política com certo cinismo, em grande maioria, Sim. e até reproduz um discurso de alguns idosos. Assim, não, para mim é tudo farinha do mesmo saco. Você não tem medo que, de repente, o uso dessas técnicas, você sempre fala muito em emoção como produto, eu acho isso interessante. Você não tem receio, de repente, o uso dessas técnicas não acabe criando um produto excessivamente robotizado, que, de repente, tem adesão com o eleitorado ali 20, 35, 40, mas com jovens ele não tem o mesmo tipo de repercussão? Não tenho medo, porque a gente trabalha com pesquisa. Então eu consigo entender e mapear. Hoje, eu acho que o grande segredo, o grande lance das redes sociais, o grande lance da comunicação, é a gente poder fazer mensagens segmentadas. Eu tenho uma mensagem que eu vou comunicar para o público mais velho, eu tenho uma mensagem que eu vou comunicar para o público mais novo, eu tenho uma mensagem que vai chegar para a dona de casa. Então, da mesma forma como muita coisa avançou, esses dados que a gente tem, hoje eu posso fazer um anúncio para redes, eu posso seguir a campanha de uma forma, mas eu posso fazer um anúncio segmentado para as redes sociais, para as mães de Mossoró. A gente está em Mossoró, né? Um exemplo, trabalho para um determinado candidato aqui em Mossoró e a gente pode fazer uma mensagem que vá diretamente para essas pessoas. A gente identifica as dores, a gente tenta entender o que o eleitor quer para aquele momento. Eu não tenho medo, eu acho que é a profissionalização. É você pensar diferente, é você
mapear e estudar, da mesma forma que existe a pesquisa para a gente ter esses dados, para a gente entender a realidade do município, mas para a gente também entender a realidade do candidato e acertar o que o candidato já é bom e trabalhar para a gente tentar melhorar aquilo que ele tem dificuldade. Eu não tenho medo, eu acho que é um trabalho de construção e também de entender, da gente fazer uma quali, de saber como é que essa mensagem também está chegando nas pessoas. Eu trabalho numa determinada cidade que a gente está com uma mensagem agora que eu botei na pesquisa e que a gente, essa mensagem não está chegando da forma correta, vamos mudar um pouco, porque isso não está comunicando tão bem. Então, a pesquisa ela dá essa mensuração. Mas o mais importante é nunca tentar propor aquilo que eu falei na resposta anterior, aquilo que o político não é. Então, a gente tentar fazer com que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que está na essência dele, esteja no projeto de comunicação dele para que ele possa ter um sucesso nas urnas. Essa profissionalização que você cita, trazendo essa equipe que é direcionada, um para vídeo, outro para a questão da imagem, outro que vai atuar na pesquisa, que vai fazer essa avaliação. Essa profissionalização hoje tá muito mais comum, né? Sim. Porque antes era coisa de campanhas presidenciais. Sim. E hoje tem profissionalização para campanha de vereador. Sim. Mas qual é a importância desse trabalho em equipe? Porque você estava me contando aqui, para fazer uma arte em Photoshop, você não consegue, né? Você não consegue. Achei com a ideia. Então, como é esse trabalho em equipe, né, para buscar esta profissionalização? Na verdade, muito do que eu sou hoje eu devo às pessoas que estão comigo. Então, aos profissionais, aos diretores de arte, a equipe de redação, a professora de oratória, a pessoa que está lá no suporte no social media fazendo as postagens. É um trabalho de várias mãos, mas que a gente está sempre conversando. Hoje, graças a Deus, a gente tem a facilidade aí das redes sociais, do WhatsApp. Nesse período, a gente trabalha comunicação, é 7x7, 24x24, é todo mundo ganhando dobrado, é uma outra realidade do que a gente vive sem ser nesse momento, porque realmente exige muito. Mas é tentar canalizar e mostrar a todos que a gente tem um objetivo. E é uma preocupação que eu sempre tenho com as pessoas que trabalham comigo nos meus projetos. Acho que as pessoas têm que ser apaixonadas. Você tem que se emocionar, você tem que viver a emoção de fazer a comunicação política, de saber, muitas vezes, a gente tem que entender, a gente trabalha com marketing político, tem que entender que nem tudo são flores na vida do político, mas que a gente tem que entender e respeitar as dores dele e trabalhar isso de uma forma que seja positiva. Então, que todos bebam da mesma fonte, mas que todos dialoguem e todos se sintam uma engrenagem dessa grande locomotiva que eu falo, que é uma campanha eleitoral. É um grande trem que vai seguindo, mas que cada um tem seu papel. Então, que todos sigam motivados, que todos participem, que a gente escute também as pessoas. A gente que trabalha comunicação tem que beber de várias fontes. É o que eu falo pro meu assessorado. Olha, eu vou fazer sua campanha, vou trabalhar com você, mas eu preciso vir para cá. Eu preciso fazer visita com você. Eu preciso ouvir o que é que você está dizendo para o seu eleitor. Às vezes, numa visita, como eu fiz agora numa cliente minha, ela estava comunicando a determinada cidade e passando de porta em porta. Se você já parou em algum momento das suas visitas e você já disse aos seus pretensos eleitores, você está pré-candidata, mas você já levantou neles a dúvida que a cidade já tem quase 200 anos. A cidade nunca teve uma prefeita mulher. E ela não levava isso para a visita dela. É mesmo, né, Gregório? Eu nunca disse isso. A gente saiu de uma casa, a gente foi para outra. De imediato ela disse, você sabia que aqui em nossa cidade a gente nunca teve uma prefeita mulher? Aí a pessoa parou e ficou, é mesmo, né? Então aí eu tô pré-candidata, não sei o quê. Então assim, da gente ter essa vivência e da gente juntos encontrar soluções e saídas para que o mais importante, eu sempre falo, eu brinco com eles, os meus prefeitos, as minhas prefeitas. O mais importante é que os meus prefeitos se sintam acolhidos, que eles entendam que ele tem uma equipe que está preparada para abraçar. Para esse período eleitoral, que tudo efervesce, que tudo fica muito mais forte, eles têm que se sentir acolhidos, porque eles vão para o momento mais difícil da vida deles. Cara, quem está na política, quem vai para esse corpo a corpo, quem vai pedir o voto, é muito doloroso. Você para 3 meses da sua vida, você renuncia a sua família, você renuncia o seu trabalho, você cai de corpo e alma num projeto que muitas vezes não é só um projeto seu. Então, tentar fazer com que as pessoas que trabalham comigo também entendam isso dos candidatos. E que os candidatos entendam que ele tem uma equipe que está à disposição para o melhor dele. Eu só quero o melhor para o meu político. Tem candidato que eu chego, você está precisando conversar e fazer um check-up na sua saúde, vai começar a campanha, procura um médico, faça uma terapia, converse com alguém, vá com a cabeça boa para a rua. Você vai viver 45, eu falo 90 dias, que a gente é habituado com as campanhas de 3 meses. Mas você vai viver 45 dias que você vai sobreviver.
Vá para esse momento de cabeça boa, vá com esse momento com sua saúde bem, com sua cabeça bacana. Saiba que eu estou aqui na retaguarda, mas eu estou com a equipe pronta, preparada e determinada para que aconteça isso da melhor forma. Então, acabar mostrando isso a eles e passar essa segurança, para que eles se sintam parte de um processo. Eu acho que eu entendo que é isso. Acho que essa minha visão um pouco de empreender de negócio trouxe isso um pouco para a comunicação. Carlos, você está falando que o seu candidato, sua candidata precisa deste momento de atenção, de cuidado na saúde. E o líder dessa comunicação? E o estrategista se cuida também? Era o que eu ia perguntar agora, Vomir. Era o que eu ia perguntar agora. Porque, querendo ou não, de um certo modo, principalmente em rede social, o que ela traz é um encurtamento da distância que se tinha. Antigamente tinha aquela figura quase sacra do político, né? Ele fala ali na televisão, você vê pela televisão, e você vai para a esquina e você critica ele, e aquilo nunca vai chegar nele. Hoje em dia, o político vai lá, tenta falar com o público no Instagram, quando pensa que não, é um comentário xingando até a 13ª geração da família dele. Então, tipo, esse encurtamento, essa pressão, efervesce não só para os políticos, mas também, imagino, para o pessoal que trabalha com campanha. Então, só pulando nessa locomotiva que ele puxou aí, a preocupação da saúde mental, tanto de quem está à frente, como também quem está trabalhando na equipe. Como é que isso é pensado? Eu recomendo para os meus clientes para cuidar da cabeça deles, para conversar. Eu, particularmente, eu tenho uma rotina bem intensa, mas desde a pandemia para mim, como pessoa, serviu muito para voltar um pouco para a qualidade de vida. Eu faço atividade física, adoro crossfit, então todos os dias, às vezes eu estou viajando, meus candidatos brincam, você vai para onde? Eu vou para o meu momento sabático, eu vou cansar o corpo para a cabeça produzir. Então, assim, eu procuro. A alimentação é uma dificuldade, porque realmente adoro. Quem não gosta de comer, né? Mas eu adoro uma comida, adoro. Enfim. Mas eu tento todos os dias praticar uma atividade física. Tirar uma meia hora, 40 minutos, uma hora. Estou numa cidade, não tenho um cross, eu tento ir para uma academia, não gosto muito, mas dou uma corrida na rua. Mas eu boto. Acho que a gente também tem que se cuidar. Porque realmente a gente cai são 45 dias que eu não vivo, que eu sobrevivo. Que eu moro dentro de um carro, a gente acaba fazendo rotas, por exemplo, tem regiões que eu trabalho que eu consigo percorrer 5 cidades que eu estou trabalhando em 40, 45 minutos. Então isso acaba me ajudando muito de deslocar de uma cidade para outra. Mas é um período que exige muito de mim e que eu me preparo, tanto psicologicamente como também como corpo, até porque é um corpo, né? A gente tem que cuidar de si. Mas eu também procuro ter esse cuidado, procuro passar para a equipe também de engajar, de motivar, de eles terem qualidade de vida, porque realmente são dias bem intensos. Isso junta tudo, a gente fica naquela expectativa. Ora, se no município fica muito corrido, né? E olha que é ali, naquela cidade, imagine quem vai estar em 15. Você fechou 15. Em agora 20 foram 15, agora a gente já está praticamente na décima. Eu não faço campanha, a gente não trabalha com campanha proporcional, só trabalho com campanha majoritária, a gente já está praticamente fechando a 10ª campanha já para esse ano. E, assim, quem está assistindo, quem gosta de comunicação, é uma área que é gigante, é cheia de possibilidades. Aqui no Brasil a gente tem mais de 5 mil cidades, são 5 mil campanhas. Hoje não tem profissional para atender todas as campanhas que vão acontecer. E hoje a gente já está sentindo, o candidato liga, eu quero muito trabalhar com você. Até porque trabalhar com comunicação, eu acho que antes de qualquer coisa é sinergia. Isso. Hoje eu consigo olhar para o candidato e perceber se eu vou querer comunicar ele. Não adianta você, às vezes, aconteceu esse ano já um convite para trabalhar numa campanha que eu acho que não é isso que eu quero para mim. Eu acho que esse caminho que ele quer seguir, que ela quer seguir, que essa determinada candidatura quer seguir, isso não faz meu olho brilhar? Não vai acontecer essa sinergia. Tem cidades que eu trabalhei que eu disse, realmente foi aquele momento. Hoje eu não trabalharia novamente com esse político, com essa candidata, com essa situação. Mas eu acho que tem que haver uma sinergia. Então, é muito desafiante, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas que a gente tem que saber dosar, tem que saber se organizar para estar presente fisicamente, mas estar presente também no telefone toda hora. Mas o que você prefere? Uma cidade menorzinha, ali 5 mil habitantes... né? Eleitores ou habitantes? 5 mil habitantes, porque vai o tamanho da cidade, né? 7, 8, volta 5 mil. Porque inclusive, Danilo fez um levantamento que tem municípios aqui que tem mais eleitores que habitantes. Tibau aqui, por exemplo, lado a lado, acho que é o grande exemplo do estado. Isso, a gente tem 59 municípios dentro desse panorama, né? Inclusive, tá com material para poder sair aí em breve. Eu tô aproveitando para ficar jogando produto transmídia aqui no podcast. Tem que botar para frente. Mas assim, qual é a sua preferência, né? Porque você disse que esse deslocamento ele pode acontecer de forma rápida, porque às vezes os municípios são próximos. Mas aí você consegue fazer melhor essa campanha do jeito que você pensa no município menorzinho ou no município de médio porte? O que faz mais você? Rapaz, se eu chegar aqui nessa cidade tem 50 mil eleitores, isso aqui vai ser
um desafio enorme. Sim. Mas tem tanta emoção quanto ali naquele município menor, que uma família é dominante e que você tem aquela estratégia para ela se manter, ou para aquele novato, enfim. O que ele faz ali ficar nervoso e querendo? O que faz meu olho brilhar é o candidato. O desafio ele acontece. Hoje realmente eu trabalho com cidades que tem 5 mil eleitores, eu trabalho com cidade que tem 50 mil eleitores. Acho que eu estava agora na pré-campanha, estava fazendo um trabalho numa cidade que quase, aqui no estado, uma das maiores cidades aqui do estado, mas que a candidatura ela não avançou, ela acabou congruindo aí com outras forças. Mas o que faz meu olho brilhar é o candidato. Poxa, essa pessoa vai ser candidata nessa cidade, que desafio esse? Aí, de repente, você começa a ver as pessoas batendo na pessoa. Aí tem uma coisa. Teve uma campanha agora que eu prospectei, tem 30 dias mais ou menos, que a gente tá fazendo um trabalho de comunicação legal, que eu dizia, essa pessoa... Eu percebia que a campanha desse candidato estava crescendo, estava entrando na aceitação das pessoas, mas eu percebi uma falta de direcionamento, de mensagem. Eu percebi uma pessoa com muita vontade de acertar, mas sem um ponto de vista estratégico. E eu peguei o WhatsApp desse determinado candidato e passava mensagem: bom dia, tudo bem? Meu nome é Gregório, trabalho com marketing político. E a pessoa: quem é você? Como é que você conseguiu meu número? E não me respondia. Aí tem uma determinada cidade que eu estou trabalhando, estou fazendo um trabalho legal, peguei uns materiais que eu estou fazendo, vou mandar para esse candidato porque eu acho que aí vai sair coisa boa. Quando eu mandei esses materiais, eu não acredito que é você que está fazendo a campanha dessa cidade, não, sou eu. Aí ela mandou um print, esse candidato mandou um print aí do grupo do WhatsApp dele, da coordenação, disse: eu preciso encontrar essa pessoa. E a gente se encontrou e realmente o trabalho está funcionando. Eu estou entendendo. Eu acho que o mais importante, obviamente que existe o foco. Hoje realmente trabalho com cidades pequenas, cidades médias assim, mas já fiz trabalho em cidades grandes também. Mas o que faz mais meu olho brilhar é o desafio do candidato. É você chegar para ele e dizer assim: poxa, você tem uma história legal, você merece uma oportunidade, você merece ter sua vez, você merece ter sua vontade. Eu vejo vontade de fazer em você. Vamos aqui abraçar uma estratégia de comunicação e deixa eu lhe ajudar a chegar no seu desafio. Então, hoje o que realmente gosto do interior, é muito bom o interiorzinho pequeno, que de repente estou numa zona rural, sem telefone. Aí hoje em dia eu digo: olha, antigamente a gente chegava na casa das pessoas e pedia um copo d'água, hoje eu peço a senha do Wi-Fi. Então eu vou para uma cidade, recentemente fui fazer uma captação do material. Eu sempre gosto de acompanhar a parte de produção de áudio e vídeo. Como as produtoras aqui, esse trabalho não tem muito diretor, então acabo muito acompanhando para dar um direcionamento de como eu quero o material. Então, estou sempre lá na captação, fazendo as perguntas, tentando agir da forma mais correta. E eu tava a gente tava no interior, que para chegar nessa zona rural foram 30 minutos de carro, numa estrada assim, um acesso bem periclitante. E a gente vai até lá para tentar extrair dessa realidade e trazer para a campanha do assessorado. Então, hoje, o que realmente me faz o meu olho brilhar é o candidato, é aquilo que ele se propõe, é aquilo que ele é. Até porque hoje, graças a Deus, assim, eu já tenho essa oportunidade de dizer: ó, acho que esse seu projeto é legal, quero participar. Obviamente, eu não vou dizer isso a um candidato que, de repente, não tem interesse em trabalhar. Mas, realmente, a gente abraça aquilo que aquilo que eu acredito, aquilo que eu realmente acho que é a melhor forma de fazer política. Então, você trabalha também prospectando trabalhos, né? Sim. Vai buscando ali. Sim. Mas você mantém esse marketing político, porque agora a gente está no marketing eleitoral, Sim. Né? A busca pelo voto. Pelo voto. E o marketing político? Sim, também. Na campanha passada, por conta do segmento do outro negócio que eu tinha, realmente eu saí da campanha com um desejo de expandir minha agência de viagens, realmente isso aconteceu, funciona até hoje, a gente está aí já, mas para essa campanha realmente está abrindo muita porta boa. O trabalho que eu estou fazendo realmente está sendo legal, está dando certo. Eu espero que os meus candidatos aí, não todos, mas se Deus quiser a grande maioria, se conseguir todos, maravilha, mas todos para que os meus candidatos cheguem lá e que a gente possa continuar essa parceria. Até porque o político ele já entendeu que não é só fechar as urnas que a gente só se encontra daqui a 4 anos. A gente precisa de um trabalho perene e constante de comunicação. Existem várias crises, existem sobretudo oportunidades. Coisas simples que a gente pode tornar em algo grandioso. Então, da gente tentar comunicar isso para o eleitor de uma forma correta. Então, realmente, quero também fazer esse trabalho pós-campanha para que as prefeituras, para que os políticos, para que os deputados, para que eles possam continuar se comunicando aí com o seu eleitor, não só em época de campanha, mas manter isso de uma forma perene e constante. Gregório, você falou naquilo que faz o seu olho brilhar. O que é que faz o seu olho apagar, que dá vontade de você demitir o político que te contratou? Dúvida honesta. Aquilo que não bate com os meus pensamentos. Extremismo. Eu não acredito muito nessa política extrema que às vezes o Brasil vive aqui no momento. Posições radicais, seja para um lado, seja para o outro. Eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas. Então, quando eu chego num político que eu percebo que a forma dele de fazer política é essa forma ultrapassada,
de condenar isso, aquilo, de não saber se ouvir as dores do político. Quando eu vejo também que é um projeto muito pessoal e não para pessoas, porque eu acho que a política é isso, é você trabalhar para as pessoas. É você, sobretudo, eu aprendi isso com o João Maia. Eu digo que eu fiz um cursinho aí, na campanha de 2022, eu passei 45 dias com ele nessas visitas na cidade. E eu aprendi muito com ele, nessa história de ouvir, de cuidar das pessoas. Então, quando eu chego numa cidade que eu percebo que esse não é o perfil do candidato, que esse não é o perfil do político, que esse não é o perfil da pessoa que está se propondo a participar do processo eleitoral, realmente isso não faz meu olho brilhar. Então, acho que você tem que, se você está na política, se você vai abraçar essa missão, eu acho que, sobretudo, você tem que cuidar das pessoas. Você tem que se colocar no lugar do seu eleitor. Então, quando eu não noto isso nos meus assessorados, eu pego meu barco, vou saindo, vou dizendo que não dá certo, que estou com outros projetos e que não vai acabar funcionando. Gregório, a gente está chegando aqui já no final da nossa conversa. O tempo passa, viu? Passa muito rápido, porque o assunto é bom, né? Então, a gente vê esse cara jovem comunicando como alguém que já tem ali 50 anos de experiência. Isso realmente faz com que o tempo, ele, enfim, não conte da forma como a gente queria. É mais lento, vai muito rápido. Mas para a gente encerrar, tem sempre uma pergunta que a gente faz aqui, sobre as campanhas. Qual foi a campanha que você fez, que você ganhou, que você acha ela realmente um exemplo, né, daquilo, do seu trabalho, enfim, da sua conquista? E qual foi a campanha que você não ganhou, mas saiu vitorioso? Eu acho que a campanha que eu ganhei, que eu cheguei nessa cidade, volto mais uma vez para Shirley e para João. Eu cheguei em 2020 para fazer a campanha de Shirley, já era a 4ª candidatura dela à prefeitura, e você chega numa cidade com um político tradicional, assim, conhecido no estado todo, ela uma prefeita, ele um deputado, e eu achava que eu não poderia dar a cara do meu trabalho. Eu achava que eu ia chegar lá e ia ter que, vai ser bem doloroso, porque eles não vão querer aceitar minhas ideias, eles não vão me deixar criar. Eu tive uma campanha que eu pude criar tudo que eu pude contar a história da forma que eu achava que fosse dar certo. Foi uma campanha muito acirrada, interior, como 2 famílias duelando, mas a campanha de Shirley realmente ela ficou com a cara que eu queria. A gente contou história, a gente fez o povo rir, a gente fez o povo chorar, a gente botou o povo na rua, e foi uma campanha que realmente eu ganhei com gosto e ganhei feliz, porque realmente ela conseguiu sucesso nas urnas, conseguiu chegar ao 4º mandato, a gente conseguiu fazer uma comunicação ousada, diferente, para o que o momento pedia, em plena pandemia, a gente conseguiu realmente dar esse recado. E não tem como não falar de uma campanha que eu trabalhei, que no caso foi a campanha de 2012, que foi a campanha de Larissa que perdeu, mas que me ensinou muito. E hoje muito do que eu sou foi daquela experiência que eu vivi naqueles 4 anos. E hoje até um fato curioso, eu costumo não falar dos clientes que eu estou trabalhando, mas hoje, como ela está afiliada ao Progressistas e é pré-candidata a vereadora em Mossoró, hoje eu trabalho com Cláudia Regina aqui em Mossoró, todo mundo suporte aí nessa pré-campanha dela. Então eu digo, poxa, eu estava de um lado, prestei assessoria para um determinado candidato em 2012, hoje estou com outra pessoa, mas continuo com a amizade, com o respeito a todos os lados, mas aquela campanha de 2012 me ensinou muito, foi uma campanha que realmente a gente não ganhou, eu fiz lá esse trabalho aí na parte do marketing digital, mas que eu acho que eu saí uma outra pessoa depois, em 2012 ainda eram 90 dias. Depois daqueles 90 dias, eu consegui sair uma outra pessoa, de enxergar como realmente a importância do marketing político, de viver isso. Foi uma campanha que, sobretudo, me ensinou muito. O criativo Carlos Gregório, de quê? Carvalho Nascimento Carvalho, eu anotei aqui, mas minha letra tá uma maravilha. Carlos Gregório Carvalho Nascimento e Nunes. Isso. O nome é grande, igual a experiência que ele tem em marketing político e, claro, com muitas perspectivas positivas para este ano de 2024. Danilo, show, hein? Show. É isso. Muito obrigado pelo convite, Vonúvio. Prazer estar conversando aqui com você, Carlos Gregório. Para mim, se ele fala que foi 40 dias, 45 dias de intensivo com o João Maia, isso aqui foi menos de 1 hora, pelo menos, de intensivão de marketing político. Eu agradeço pelo convite e pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui com você. Até a próxima, viu, Danilo? Até a próxima. Vai ter próxima. Vai ter próxima. Fico feliz por isso. Muito bem. Carlos, obrigado. Boa sorte. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui. Trabalhar com política é, sobretudo, amor. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu vou sair daqui agora, estou indo para uma cidade aqui que fica 1 hora daqui da cidade, a gente vai produzir um material, mas viver a experiência do que o meu cliente quer. Oferecer aquilo que ele se propõe. É um período que eles estão muito fragilizados. Eles têm que ser muito fortes, mas eles estão muito frágeis por trás. E que a gente tem que chegar com esse gás, com esse ânimo, para que tudo isso aconteça da melhor forma. Eu não acredito em quem trabalha com política que não seja apaixonado.
Eu não acredito em nada que ninguém se dispõe a fazer que não tenha paixão e amor. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu quero que as pessoas que trabalham comigo vivam isso, e eu quero, sobretudo, que os políticos que eu vou trabalhar sejam apaixonados nesse propósito, que eu acho que é o mais importante, cuidar das pessoas. E o nosso intuito aqui no TCM Podcast é de mostrar essas pessoas que estão por trás, porque na frente das câmeras, na frente das lentes, a gente vê os políticos, a gente vê as histórias de sucesso, a busca pelo voto, mas aqui a gente traz aqui um bastidor tão interessante, né, com muita coisa boa para se contar, que é o Carlos Gregório. Muito obrigado. Vai ter que ter parte 2 depois das eleições para contar. Eu quero contar o que eu com estou fazendo. nomes, exatamente. Porque é o seguinte, aqui a gente se limita muito na questão dos nomes. Tô doidinho para falar o que eu tô fazendo nessa eleição. Graças a Deus, tá dando certo. Mas fechar as urnas, me convide para contar um pouco do que a gente fazer um balanço já tá nesse convidado. Rio Grande do Norte. Muito bem, valeu, e Carlos. Na Paraíba, no Ceará, onde a gente for atuar. O debate e volta para referência na comunicação criativa. Até a próxima. Obrigado. A você a gente agradece aqui mais uma vez estar conosco no TCM Podcast. Continue acessando tcmnoticia.com.br. Até a próxima. Um abraço.